nós. Então, vamos unir os nossos pensamentos, unindo assim, nesta quarta-feira, nas pegadas do Mestre. Pedimos a Deus, a Jesus, aos mensageiros do bem, guias e mentores espirituais da Casa Caravana do Conselheiro, tantos amigos que se preocupam em trazer mensagens para que nós possamos aprender. E, sendo assim, na noite de hoje, somos todos gratos, muito gratos, por essa oportunidade de mais um estudo, de mais um entendimento dentro da lei divina. E o Mestre Jesus, nas suas pegadas, deixou um caminho maravilhoso, e contando com a ajuda das vibrações de todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que estão dispostos a estar na mesma sintonia. Nós dizemos mais uma vez, abençoada noite, com a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, de nossos anjos guardiões e os guardiões da espiritualidade, que sempre estão junto a nós, colaborando com o nosso progresso quando nós nos dispomos ao estudo, à compreensão, à consciência do dever a cumprir. Que Deus nos abençoe a todos e abençoe a nossa querida Tatiana, que eu tenho certeza que vai tocar o nosso coração com a tua meiguice, com a sua boa vontade do estudo. Graças a Deus. Paz, bem e muita luz. Graças a Deus. Então, Tatiana está com a palavra. Quando for 8h25, eu te aviso. Então, meus irmãos, boa noite. Grata pela oportunidade de estudar. E hoje nós vamos estudar no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, O Lento Suicídio. Eu vou ler um pouquinho e eu vou dando uma orientação. Aquele que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. E o que perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se guardar o mundo inteiro, mas perder a sua vida ou causar dano a si mesmo, ou que dará o homem em troca de sua vida. Mateus, capítulo 16, versículo 25 e 26. Aí Vinícius vai discorrer sobre o assunto. Assim falava o meigo rabino aos seus discípulos há quase 2000 anos. Não obstante, essas exortações são ainda de plena atualidade, pois a maioria dos homens não a compreendeu e, por isso, está agindo em flagrante desacordo com a moralidade que elas encerram. O homem quer salvar a sua vida, isto é, pretende gozá-la, desfrutando a maior soma possível de prazeres, e nesse afã causa dano a si próprio, aniquilando e destruindo a vida. Milhares de invenções, cada qual mais insensata, se têm introduzido na sociedade com o propósito de proporcionar sensações novas aos incontestáveis partidários de Epicuro. Epicuro era um filósofo que pregava o prazer, sempre o bem-estar, a boa sensação. Era como se hoje diria que ele seria um bom vivant. E coisa notável, quanto mais apuram a arte do prazer sensual, mais os homens exigem nesse particular, advindo daí uma série de males inumeráveis, cujas consequências são as enfermidades sob variadíssimas manifestações e um apreciável descrescimento na duração
normal da existência. Então, o que ele quis dizer nessa questão do lento suicídio? Existem dois tipos de suicídio: suicídio direto e indireto, consciente e inconsciente. E a gente aqui vai falar do suicídio indireto, do suicídio inconsciente, né? Que esse suicídio inconsciente, a pessoa não pratica diretamente nada contra ela, mas pratica de forma indireta. Como assim de forma indireta? Através dos excessos. Quando cometemos excessos de toda ordem, excessos de usar drogas entorpecentes, drogas lícitas, como o álcool, o fumo, como abusar de alimentação, também de pensamentos. Isso também é uma forma de fazer mal para o nosso corpo, né? O que acontece? Muito de nós estamos morrendo aos poucos, deixando de lado os cuidados com o nosso corpo físico, que nos foi emprestado por Deus, pela misericórdia divina, para vivermos a nossa vida material, a nossa encarnação. Os vícios de todas as ordens, eles apressam a morte, o nosso desencarne, fazendo com que a nossa saúde se desgaste. Mas não são somente os vícios que fazem o mal, né? À nossa saúde. Os maus pensamentos também. Os maus pensamentos geram atitudes negativas que também desgastam as nossas energias, ocasionando doenças e milhares de enfermidades de ordem material e espiritual. O suicídio tem inúmeras formas e intenções. Aí, voltando ao que o Vinícius fala. E é assim que os epicuristas preocupam-se de modo exclusivo com a satisfação dos sentidos, com o gozo material da existência. Acabam por perder a vida, esgotando-se numa sucessão ininterrupta de deleites animalizados. Os excessos. As noites contínuas, vigílias que passam nos teatros, clubes e cafés, a incontinência, o álcool, o fumo, a intemperança, a moda e a tensão nervosa, constantemente reclamadas pelo utilitarismo ganancioso, constituem no seu conjunto de causas determinantes dessa sensibilidade doentia e decrépito prematura, que são panágio desta geração. Ainda neste ato de loucura que a humanidade pratica, os prazeres, sempre nos excessos, né? Opera como fator o egoísmo, pois é por muito satisfazer o seu eu inferior, proporcionando-lhe deleites à saciedade, que o homem lentamente vai se suicidando. Isto vem confirmar a justeza deste conceito. O egoísmo é destrutivo. E, para terminar com a leitura de Vinícius, ele diz: e o mundo que se diz civilizado ainda não compreendeu essa verdade, apesar dos fatos atestarem de modo tão positivo quanto eloquente. Por isso, poucos são aqueles que resolvem perder a vida pelo Evangelho. Isto é,
poucos são os que acham dispostos a sacrificar o animal ao espiritual. No entanto, só esses gozarão da verdadeira vida, segundo a promessa de Jesus. Bem profundo, né? Tem um livro que eu acho que todo espírita já leu, se não leu, já ouviu falar, já viu o filme, que é O Nosso Lar. E os relatos de André Luiz nos demonstram o suicídio inconsciente, o suicídio indireto, né? Porque ele não praticou diretamente nada contra ele, ele praticou através dos excessos, do excesso do álcool, do excesso do fumo, né? Ele tinha uma vida desregrada nesse sentido. Então, ele, quando desencarnou, quando ele estava no umbral, ele escutava suicida, suicida. Ele, não, mas eu não me suicidei. Aí explicaram para ele, sim, você se suicidou, porque você cometeu excessos, né? Aí, assim, beber bebidas alcoólicas desenfreadamente, se tornar viciado em álcool, né? Que álcool é uma droga lícita. Fumar, uso de drogas, excessos alimentares, descontroles emocional, isso também gera doença, né? Porque isso vai para o nosso corpo físico. Nesses casos acima, o indivíduo ele não tem consciência dos atos, né? Ele comete esses atos, mas de forma inconsciente. Ele não está percebendo que ele está cometendo o lento suicídio, né? O corpo fala do que se passa na vida mental e emocional. O nosso corpo, quando ficamos doentes, né, por algum motivo, por conta de excessos, o nosso corpo ele começa a demonstrar fraqueza, começamos a sentir dores, né? Então, nós temos que refletir muito em relação a isso, né? Ficamos pensando nas ocasiões mais comuns no nosso dia a dia, né? Na atualidade. As festas, as baladas, regradas a álcool e drogas, a título de momento de felicidade. Será que para ficarmos felizes necessitamos realmente bebermos bebida alcoólica? Usarmos drogas de qualquer espécie? Ah, mas Jesus na boda de Canaã ele transformou a água em vinho. Sim, Jesus fez. Só que provavelmente eu tenho certeza que Jesus, se bebeu o vinho, bebeu de forma moderada. Então, para nós espíritas, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, nós temos que estar muito atentos ao nosso dia a dia, né? Ao nosso, né? A tal felicidade. Que a verdadeira felicidade não é o que a gente está vivendo agora. Nós temos momentos felizes, mas não é a verdadeira felicidade ainda, porque somos aprendizes, né? Na verdade, esses excessos que cometemos, eles são estímulos, são hiperestímulos sensoriais que nos provocam uma falsa sensação de felicidade. São minutos, né? Minutos até muito agradáveis, né? Mas são movimentos autodestrutivos, uma falsa diversão. Não é uma diversão sadia. Eu não estou dizendo que a gente não pode ir para uma festa, beber uma taça de vinho,
rir, nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. A gente pode ir para uma festa sadia, saudável, né? Mas não podemos cometer excessos. Excessos de qualquer ordem, né? E quando eu falo excessos, eu não falo só, eu falo também de pensamentos. Estamos numa roda com amigos. Se começar a maledicência, temos que tentar transformar a maledicência em bons assuntos, né? Em assuntos saudáveis. Não entrar na mesma faixa vibratória, né? Porque essas coisas também não fazem bem para a nossa saúde, né? E André Luiz sofreu muito quando estava lá no umbral. Ele passou anos no umbral com esse título de suicida indireto, suicida inconsciente. O suicídio é, portanto, a fuga de si mesmo, indireta ou inconsciente, como é o caso que nós estamos abordando agora. O indivíduo foge aos poucos de si mesmo e autodestrói-se. A existência física é uma oportunidade inalienável de crescimento e que ela deve ser aproveitada até o final. Nós temos que aproveitar a nossa reencarnação. O nosso período aqui na Terra foi determinado por Deus. Houve um planejamento reencarnatório. Então, não temos esse direito de autodestruirmos. Pelo contrário, nós temos que sempre nos elevarmos. É-nos dada essa oportunidade. Então, temos que ficar muito atento a isso, né? Temos que respeitar o nosso corpo físico. Temos que dar limites. Às vezes, o excesso de vaidade, né? Por excesso de vaidade, nós não damos limites ao excesso de álcool, de fumo, ao vício do jogo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter amor para com o próximo e com nós mesmos. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, tendo uma alimentação saudável, uma vida regrada, praticar esportes. Eu não pratico esporte, não, gente. Isso é uma coisa que eu estou falando, mas eu estou falando para mim. Tudo que eu estou falando é para eu entender, para eu praticar. Porque nós depois vamos responder, né? Recebemos um corpo. Por que fizestes isso com o teu corpo sadio? Temos que mantê-lo sadio, né? Então, temos que tomar cuidado com a vaidade, porque quando a gente extrapola a vaidade que eu falo para poder, vamos beber mais, vamos, né? Querer se enturmar, às vezes, num grupo, a gente comete excesso, né? Então, nós temos que ter amor. Amor para conosco, amor para com o próximo. A vaidade só cede diante do amor, pois frente a qualquer outra expressão emocional de afrontamento, ela rivaliza. O orgulho e a vaidade não reclinam a cabeça, senão se for diante da humildade e do amor. Então, como é que a gente combate o lento suicídio? Com regras, com limites, com amor, com humildade, né? E com muita sabedoria. Por isso que dizem, né, que a gente se atrai pelos afins. Então, a gente tem que procurar realmente se atrair e ficar perto de pessoas que
nós temos essa facilidade, esse entendimento. E quando estamos com pessoas diferentes, respeitá-las, né? Respeitar, entender, mas não nos deixarmos influenciar, que é muito difícil, né? Que é muito difícil. Mas é sempre o amor, o auto-perdão, a caridade, tudo isso leva ao bom senso, ao equilíbrio, à sabedoria. Então, é nisso que a gente tem que ter confiança, é nisso que a gente tem que acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar na gente. Tem um médico espírita que eu respeito muito, né? Ele já está desencarnado, Dr. Jorge Andréa, que ele escreveu um livro, Enfoques Científicos da Doutrina Espírita, abordando essa temática. E ele foi muito feliz, sabe, no que ele falou. E eu vou ler um pouquinho do que ele falou. O homem moderno materializou-se, exaltando a deusa, máquina e o Deus técnico. Mas, percebendo a fragilidade desses totens de barro, o Deus em que confiou e acreditou esborrou-se ao menor dos ventos, não acontecendo o mesmo com aqueles que asseguram os seus alicerces psicológicos, emocionais, numa ética valorosa que o Espiritismo pode oferecer, e ainda mais numa fé lógica, harmoniosa, inteligível, por ser raciocinada. Aos que a cercam do estofo dinâmico que caracteriza a doutrina espírita. O suicídio como resultado de um imenso desequilíbrio emocional. Poderá ser um ato voluntário, porquanto existem outros fatores que concorrem para o suicídio, lento, despercebido, e por isso considerado involuntário, ou seja, suicídio consciente e inconsciente. Isso é muito importante quando ele fala, passa a ser despercebido. Quando a gente sente muita raiva, fica com ódio, a gente não percebe, mas a gente também está se suicidando, se envenenando. Porque todas essas atitudes depois geram doenças para o nosso corpo físico. E mental também, né? Compromete a nossa fluidez nos pensamentos, começamos a ficar nervosos, né? Perdemos o equilíbrio, né? As consequências são dolorosas. Ninguém morre, né? Só se destrói diante da morte. Então, isso gera, né, agravantes, né? Isso gera consequências no mundo espiritual e, com certeza, tanto o suicídio direto quanto o indireto é um sofrimento atroz, né? Você teria que ficar um período muito maior e você cometeu suicídio indireto, né? Não foi voluntário, foi involuntário. Foi antes. Isso causa, né, dores aflitivas. Você teria que estar encarnado e desencarnou por conta de um suicídio involuntário, do lento suicídio, que nós não, às vezes, percebemos que estamos cometendo. Joana de Ângeles também fala um pouco disso, né? Após as tempestades, nos fala dessas consequências. Reencarnam como idiota, surdez, mudez, conforme parte do cérebro afetada. Isso é a consequência desses suicídios, né? Como pode acontecer, né? Cada caso é um caso.
Não estamos generalizando, eu estou falando o que Joana está falando. Ela fala até em deformidades congênitas, úlceras e cânceres. Não quer dizer que a pessoa que esteja doente, aconteceu isso numa vida anterior. Mas isso pode ser uma consequência numa futura vida, né? Então, é aquilo. A gente tem que esperar pelo amanhã, mas fazer do nosso presente um presente consciente, um presente seguro, um presente com amor, com caridade, para a gente poder ter uma vida digna e honrada. E uma coisa importante, lembrar de Jesus, sempre, que ele é nosso mestre, modelo e guia. Temos que segui-los os passos, né? Orar, confiar. Eu estou muito nervosa, eu estou naquela aflição. Não, vamos orar. Vamos ligar para um amigo de fé. Vamos pedir para ele orar junto com a gente, para ele nos acalmar. Que às vezes mais 5, tá? Mais 5 minutos. Porque às vezes um apoio nos evita, né? Às vezes, determinadas atitudes que temos agora no presente reverberam no futuro. Então, nós temos sempre que pedir a Deus, pedir força, coragem, para poder a gente tentar viver de forma digna e correta. Então, posso fazer a prece? Pode fazer. Então, meus irmãos, esse foi o humilde estudo que eu fiz. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que nos mostre o caminho que devemos seguir e que possamos estar atentos a este caminho. Seguir os passos nas pegadas do nosso mestre. Que possamos estar atentos a todas as nossas atitudes, compreendendo as nossas fraquezas, nos auto-perdoando, procurando melhorar. Senhor, visita os lares de todos os irmãos desse planeta Terra, todos os irmãos que precisam de apoio, de ajuda, que possamos seguir na tua caminhada, que possamos ser felizes, seguindo, completando a nossa reencarnação, que possamos cumprir com todos os nossos deveres. Agradecemos a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Que sempre nos mostre os caminhos. Graças a Deus, que possamos segui-lo sempre. Obrigada. Obrigada a você, Tatiana. Palavra aberta, temos uns minutinhos a mais aí. Alguém quiser falar alguma coisa? Eu estou impressionada com a humildade do estudo dela. Ela trouxe André Luiz, Vinícius, né? André Luiz, ela trouxe Jorge Andréia, Joana de Ângeles. Como é lindo ver, Tatiana, o seu crescimento, como é lindo ver o seu envolvimento, a sua vontade de aprender. Se realmente todos nós estivéssemos imbuídos dessa vontade, nós teríamos muito menos suicídios indiretos. Porque através do estudo, através de a gente se familiarizar com o pensamento desses nossos irmãos, é que nós vamos dando à nossa existência o real sentido.
é que nós vamos observando para que aqui estamos. E se nós tivéssemos muito mais com essa consciência, seria muito menor o número de suicídios, né? Estudo maravilhoso, e quando você fala aí da questão da vaidade, a gente vê como nós temos tido hoje em dia esses suicídios, a gente vê pessoas esteticamente perfeitas se submetendo a pequenas intervenções cirúrgicas, a procedimentos em qualquer esquina e perdendo as suas vidas. É um suicídio indireto. E também a questão do pensamento, né? Como nós nos destruímos com esses pensamentos tão deletérios e por não buscarmos o que, graças a Deus, você já buscou e alcançou. Muito grata pelo seu estudo. Obrigada. E, assim, todo mundo, né, tem momentos difíceis na vida, né? A gente passa a vida sempre. Então, por isso que a gente tem que se apoiar em alguma coisa, se apoiar na fé, se apoiar nos amigos verdadeiros, né? Mas quando a gente tem consciência do nosso papel aqui, do porquê que a gente está aqui, a gente vai até entender que tem as dificuldades, que é justamente o quê? É o momento de fazer o dever, né? E aí a gente vai contribuir, vai buscar força e vai continuar. Eu amei o seu estudo, foi maravilhoso, graças a Deus. Obrigada. O nosso estudo é para todo mundo. Engraçado que meu culto no lar de hoje foi sobre a oração para os suicidas. Pô, que bacana. Graças a Deus, né? Quando acontecem essas coincidências. Muito bom. Seu estudo foi maravilhoso. Obrigada. Graças a Deus. Foi feito com carinho. Isso aí, obrigada, hein? Eu que agradeço. Então, até quarta. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até quarta. Qualquer coisa.